Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos juntos nesse domingo, nesse nosso encontro que alguns de nós temos feito desde o início da pandemia, outros chegaram no meio, outros estão chegando agora. Todos somos bem-vindos porque é o nosso encontro com Jesus. É muito bom a gente estar juntos, é muito interessante que nós tenhamos essa visão estratégica que nesse momento não há nada mais importante do que aprendermos a estar juntos. Aprender a estar juntos é a própria essência da vida. Então, parabéns para cada um de vocês que percebeu essa essência, que essa e todas as outras formas de aproximação são uma tarefa fundamental da vida. Jesus ensinou que o sentido da vida é amar o próximo. Então não há nada mais importante do que nós nos aproximarmos. Porque nos aproximarmos será nos tornarmos amáveis uns pelos outros. Nos aproximando, nos tornando próximos uns dos outros, nós nos candidataremos ao amor. Seja o meu próximo, eu quero muito aprender a ser o próximo de cada um de vocês. Estamos aqui nesse exercício e é muito bom estarmos nele. Muito obrigado pela sua presença e vamos então também nos aproximar das melhores influências espirituais. Nós estamos sempre sob influência espiritual. O que determina se nós vamos estar sob boa influência espiritual ou sobre uma influência espiritual desarmonizadora é a nossa sintonia. E o grande exercício, o fabuloso exercício, especialmente no Ocidente, de nós produzirmos boa sintonia é a oração. No Oriente se usa bastante a meditação. Por todo lado, tanto para meditação quanto para oração, tanto no Oriente quanto no Ocidente, uma das técnicas para boa oração e para boa meditação é a mentalização, é a imaginação. Que nós, nas nossas orações e meditações, nós aprendamos a mentalizar, a formar imagens, porque isso direciona e fortalece o nosso pensamento. Vamos então fortalecer e direcionar nosso pensamento com Jesus na oração que Ele nos deixou, dizendo: Pai nosso, Deus onipotente que rege e ama a todo o universo. Pai nosso que está no céu, na terra e em todos os outros quadrantes, planetas, galáxias do universo. Santificado seja esse teu nome de amor. Venha a nós, que somos o teu reino, e que nesse teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o pão do Espírito e o pão da matéria, nos dá hoje, Senhor. Perdoa os nossos equívocos, da mesma maneira como nós perdoamos os equívocos dos outros para conosco. Não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações e sem esses erros que temos nos acostumado a cometer, que nós nos livremos do mal, que são as consequências dos erros. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças aos amigos. É maravilhoso a gente estar aí, estar aqui, assim próximos, em oração e no coração.
Hoje nós viemos pensar sobre nós e pensar sobre Jesus e sobre um tremendo abismo, mais um, infelizmente, são muitos, tremendo abismo que existe entre o nosso pensamento e o de Jesus. Não para nos desmerecer, mas para nos estimular, para nos impulsionar à mudança. O trabalho. Trabalho é o nosso tema de hoje. Como nós temos pensado o trabalho, como Jesus pensa o trabalho. Não precisamos ir longe para chegarmos à conclusão de que o trabalho é considerado o inferno na terra. Como é que nós pensamos, como é que nós nos sentimos na segunda-feira, por exemplo? O que vocês acham? Compare o sentimento típico das pessoas na segunda e na sexta-feira, final do expediente. Como é o nosso estado de ânimo? Segunda-feira, o dia chato. Final do expediente de sexta-feira, a alegria, a esperança, o otimismo, o sorriso. Não é verdade? Praticamente nós morremos 5 dias por semana para viver apenas 2. E no ano? Praticamente nós morremos 11 meses por ano para vivermos apenas 1. E na vida? Morremos os 50 melhores anos das nossas vidas. Praticamente toda a vida adulta para nós é um inferno, é uma morte, é terrível. Pensando em viver de verdade na aposentadoria, ou nas férias, ou no final de semana. Parece que o meio da semana é o tudo de ruim, os 11 meses do ano é o tudo de ruim, os 50 anos de trabalho é o tudo de ruim, e na nossa cabeça nós somos felizes apenas no final de semana, nas férias, na aposentadoria. Por quê? O que há de comum, o que é o nosso inferno então? Claro, é o trabalho. Trabalhar para nós parece um grande sacrifício. Às vezes até deixamos claro que é humilhante. Em certos círculos chega a ser pensado como humilhante trabalhar. Herança das monarquias, onde os nobres consideravam humilhante trabalhar. Herança do tempo do escravagismo, onde os brancos, os senhores de engenho, relegavam o trabalho para os escravos. Se trabalho na Idade Média era para os servos, no Brasil colonial era para os escravos, nos nossos tempos para os empregados braçais, para os empregados domésticos, para os empregados no geral, para os assalariados, considerado por muitos pessoas de segunda categoria diante dos ricos, dos bem-nascidos, das famílias de bem. Olha que coisa interessante que é isso. O trabalho é visto por todo lado que a gente olhe como um inferno na terra. Almejamos a sexta-feira, almejamos o início das nossas férias e almejamos a aposentadoria, como se nesses períodos nós pudéssemos ser felizes. E o que caracteriza esses períodos de felicidade? O não trabalho. Claro, o não trabalho, o fazer nada, o não ter compromisso. A nossa felicidade passa pelo não trabalho. A nossa infelicidade é exatamente o trabalho. E o que Jesus pensa do trabalho?
3 passagens nós podemos usar para falar, para refletir sobre a visão de Jesus do trabalho. Numa extremamente importante Jesus nos fala assim: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, Deus trabalha incessantemente. E aqueles filhos de Deus mais próximos de Deus, como Jesus, se caracterizam pelo trabalho constante. Não é interessante isso? Numa segunda passagem, a chamada parábola dos talentos, ao final dela fica claro que todo aquele que enterrar os seus talentos por medo é um servo mau e inútil. Mau e inútil. Aquele que enterra os seus talentos. Bom é aquele que nega o ócio, que nega o fazer nada, que movimenta os seus talentos, que multiplica os seus talentos. Como se multiplica os talentos? Na parábola fica claro, fazendo trabalhar esses talentos, fazendo circular. É muito interessante, são muito interessantes e muito significativas essas passagens, porque abrem um abismo entre o pensar de Jesus, entre o convite de Deus trazido por Jesus para a terra e o nosso pensar. Que distância enorme! Pois há uma terceira passagem, essa que nós vamos trabalhar mais hoje, que é a passagem dos trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nome desse capítulo é Trabalhadores da Última Hora, e fala de um sitiante que precisava reunir trabalhadores para sua vinha, que é um sítio produtor de uvas, uma fazenda de produção de uvas. A vinha é uma fazenda de produção de uvas, e esse dono dessa vinha foi para a praça da cidadezinha mais próxima contratar trabalhadores. Indo para a praça na primeira hora, a tradição do evangelho, da cultura judaica, era a primeira hora com o nascer do dia. Então, podemos simbolicamente denominar essa hora, no dizer de hoje, 6 horas da manhã. Esse dono da vinha foi na primeira hora na praça e contratou trabalhadores. Como ele não bastaram esses trabalhadores, como o trabalho era muito e os trabalhadores eram poucos, ele foi também na segunda hora na mesma praça e contratou mais trabalhadores. E depois na terceira hora, na quarta hora, na quinta hora. A quarta hora já poderia ser o quê? Se a primeira fosse 6 horas, a quarta hora seria 9 horas. 6, 7, 8, 9. A quarta hora, 9 horas da manhã. Mas ele também foi na quinta hora, na sexta hora, na sétima hora. Até no que a parábola chama de 1/10 hora, que é na 11ª hora do dia. Seriam às 16 horas, 4 horas da tarde, esse sitiante, esse vinhateiro, esse produtor de uvas, ainda foi para a praça para contratar trabalhadores. Essa parábola dos trabalhadores da última hora, ela é consensualmente, ou seja, todos os estudiosos compreendem que nessa parábola, o dono da vinha é Deus, que
as pessoas que são contratadas, que estão na praça, os trabalhadores, somos nós, que somos chamados, que fomos chamados em diversos momentos da história da Terra. Fomos chamados ao trabalho com Deus, ao trabalho para Deus, nas diversas horas da história da Terra. Alguns de nós, poucos, atenderam o chamado de Deus já na primeira hora. Outros atenderam na segunda, na terceira, na quarta hora. Até que no Espiritismo fica claro, a última hora, que é essa hora que nós estamos vivendo. A última hora em que o dono da propriedade ainda vai à praça para contratar trabalhadores é agora. E nós podemos deixar a nossa cabeça imaginar o que é ser contratado, o que é ser chamado na 11ª hora. Por um lado, esse é das questões da parábola. Qual seria a remuneração desse trabalhador que foi contratado às 4 horas da tarde perante aquele que foi contratado às 6 horas da manhã? Quanto ganharia cada um? Diz Jesus, através dessa parábola, que quando acabou o trabalho, e esses que vieram às 4 horas da tarde, encerrando a jornada 5, ou seja, trabalharam 1 hora, ganharam a mesma remuneração que o trabalhador da primeira hora, que é aquele que começou às 6 da manhã, já surge em nossas cabeças uma revolta. Como assim? E essa revolta também aconteceu para esses trabalhadores da primeira hora, que ao verem os da última hora ganharem 1 moeda de remuneração, esperavam que eles mesmos ganhariam muitas mais moedas, pois o dono da vinha, que havia combinado com esses trabalhadores da primeira hora dar-lhes 1 moeda, quando chegou na vez dos trabalhadores da primeira hora, deu-lhes também 1 moeda. E nós achamos isso uma tremenda injustiça, não é verdade? Eles acharam e nós também achamos, porque o ambiente que foi colocado é o ambiente do trabalho humano, do trabalho terreno. O ambiente de Jesus é um ambiente educativo. Jesus é um dono de uma grande escola universal em que cada galáxia é uma sala de aula, ou cada planeta é uma sala de aula, de uma imensa escola. E tirando essa parábola do ambiente de trabalho remunerado e da sua lógica de direitos, de garantias, de obrigações, para a lógica da escola, essa questão da remuneração para nós fica clara. Porque numa sala de aula, a criança que aprendeu uma certa lição, logo na primeira explicação da professora, e aquela outra que precisou de muitas outras explicações para aprender, e que aprendeu só no último momento antes da prova, se ambas acertarem a prova, ambas ganham a mesma nota. E isso é justo? É justo. A criança que aprendeu no primeiro momento, na primeira explicação, e aquela que aprendeu só na 5ª ou 6ª explicação, vão ganhar a mesma nota? Sim, claro que sim. Para um Deus de amor, para um Deus professor, isso é absolutamente justo. Um Deus que quer apenas o nosso crescimento e o nosso aprendizado, não vai se importar, vai dar o mesmo valor, no dizer da parábola, a mesma moeda para aquele que aprendeu no início e para aquele que aprendeu no final. E assim, mudando essa chave da lógica humana, materialista, dinheirista, para a lógica educativa e amorosa de Deus, tudo fica situado no melhor lugar.
no mesmo lugar, na justiça, na bondade e no amor. Pois uma outra interpretação, uma outra questão fica subentendida, não fica tão clara quanto essa que o próprio Jesus situa ao contar a parábola. A questão é: onde estavam os trabalhadores que foram contratados na segunda hora? Estavam dormindo? Talvez sim. Se a primeira hora era às 6 da manhã, é bem possível que aqueles que só chegaram às 7 na praça estivessem dormindo às 6 da manhã, não é verdade? Mas e os que chegaram na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima? Para aqueles que chegaram na 1/10 hora, o que estavam fazendo? Se era hábito, se era senso comum que as pessoas eram contratadas na praça. O que um trabalhador estava fazendo o dia todo que não estava na praça? Isso é uma grande questão. E a outra grande questão: será que depois da última hora, o último momento em que aquele sitiante foi para a praça e contratou mais trabalhadores para a sua seara, para o seu trabalho, para a sua vinha, será que ainda ficaram na praça alguns que se recusaram a sair a trabalhar? Pelo entendimento, pela interpretação da parábola dos trabalhadores da última hora, como esse momento que nós estamos vivendo, está claro que sim. Meus amigos, minhas amigas, Deus, que é o dono da vinha, está saindo nessa última hora, na praça que é toda a humanidade, chamando trabalhadores. E é verdade, alguns nessa última hora vão atender o chamado de Deus, mas alguns, parece incrível, não atenderão o chamado de Deus. E por que um ser que se diz desempregado, que se diz necessitado de trabalho, quando o dono da vinha vai à praça contratar trabalhadores, por que ele não fala eu? Por que ele não fala, não se candidata ao trabalho? Por que ele não busca o trabalho? Porque alguns espíritos encarnam vida após vida e não se somam ao trabalho com Deus. O que vocês acham disso? As perguntas são as mais variadas, cada um de vocês certamente está formulando uma resposta. Mas a minha resposta, a minha reflexão, gera uma outra pergunta. Espera um pouquinho. Mas o que é, afinal, esse trabalho com Deus? Jesus deixa claro no Novo Testamento, através da boca de João, na carta de João, que Deus é amor. Jesus deixa claro no corpo dos evangelhos que o grande mandamento de Deus, a grande ordem de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como amamos a nós mesmos, a grande ordem de Deus é amor. Então, fazer a vontade de Deus, o que é? Fazer a vontade de Deus é amar. E aí sim, surge a nossa grande pergunta: por que tantos espíritos ao longo da história humana, sendo chamados ao amor pelos emissários de Deus, foram muitos? Os mais famosos, Buda, Sócrates, os profetas do Antigo Testamento, João Batista, que era o profeta Elias reencarnado, o próprio Jesus, e depois de Jesus, quantos chamadores, quantos convidadores ao trabalho com Deus vieram até a Terra? Quantos?
São muitos aqueles que foram enviados por Deus para convidar-nos ao trabalho no amor. Para falar apenas de alguns, Francisco Xavier, não é? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Zilda Arnes, Chico Xavier. Quantos convidadores em nome de Deus ao trabalho do amor vieram até a Terra? O que vocês acham? Toda a população da Terra aceitou o convite desses inúmeros convidadores? Vocês acham que sim? Alguns podem falar, eu acho que sim, porque a maioria da humanidade da Terra se enquadra, se diz religioso. E o religioso é aquele que aderiu ao convite de Deus. Mas a pergunta é, será que todos aqueles religiosos aceitaram e praticaram o convite do amor? Se a história da religião é tão tenebrosa, de guerras, torturas, perseguições, o próprio Francisco de Assis foi perseguido, Kardec e sua revelação tiveram livros queimados em praça pública, Sócrates foi morto pelos poderosos do seu tempo, João Batista foi morto pelos poderosos do seu tempo, Jesus foi morto pelos poderosos do seu tempo, e uma minoria realmente seguiu Madre Teresa, Irmã Dulce, Zilda Arnes e todos esses emissários. Por que a maioria da humanidade, sendo tão necessitada, porque todos nós no fundo, o que mais necessitamos é de amor, nos recusamos a dar amor? Essa pergunta é fácil, porque todo mundo quer receber amor, mas dar, pouquíssimas pessoas estão dispostas a dar amor. Mas desses maiores professores de amor que vieram à Terra nos deixou uma chave fundamental para nós aprendermos a revalorizar o amor, revalorizar o trabalho. Disse ele na sua oração: é dando que se recebe. Ou seja, como Jesus disse, é servindo que nós seremos os primeiros. Aquele que quiser ser o primeiro será aquele que mais servir, disse Jesus. Francisco disse, é dando que se recebe. Ou seja, meus amigos, hoje aqui nós estamos redescobrindo o valor do trabalho, percebendo a importância do trabalho, que é servindo ao outro que nós seremos servidos, perdoando ao outro que nós seremos perdoados, nos abrindo a transformação e servindo a transformação dos outros à nossa volta, que nós mesmos seremos transformados. O que vocês acham disso? Não muda toda a lógica humana para uma lógica divina do trabalho, do serviço em compaixão, do serviço voltado ao amor? Não será isso que Jesus, Francisco e tantos outros vieram fazer à Terra, vieram nos ensinar? O que você acha? Essa é a nossa questão de hoje. Como a nossa proposta é de todo domingo, a primeira meia hora a gente faz uma colocação para estimular os estudos dos amigos, e às 18 horas, hora do Ângelus, na tradição espiritual da Terra, nós nos somamos a diversas correntes de oração que existem na Terra. Por quê? Porque é importante trabalhar, é importante servir e é importante também orar, rezar, fazer preces, mentalizar positivamente.
E esse é o momento de nós prestarmos serviço aos trabalhadores de Jesus que estão precisando da energia da terra para os seus trabalhos. Vamos imaginar, vamos usar as nossas mentes e a nossa oração para imaginar uma grande produção de luz a partir dos nossos próprios corações. Vejamos, sintamos dentro de nós o nosso coração como uma usina de luz transbordante, como uma fonte de água luminosa, daquelas que brotam no chão e borbulham, formando os primeiros riachos. Que aqui, onde cada um está, borbulhe de dentro de si a água viva, a força de Jesus, a essência de Deus, que borbulhe de dentro de todos nós uma fonte luminosa de amor. E que essa fonte de amor, dessas 200 pessoas que estão reunidas nesse momento, façam pequenos riachos de água luminosa, pequenos riachos de amor, que vão se unindo nos diferentes trabalhos de amor, aqui na criação de filhos, ali no cuidado de netos, acolá na educação de crianças, no cuidado de idosos, no zelo, no serviço que tivermos uns pelos outros, cuidando de plantas, cuidando de animais. Todo serviço é exercício de amor. E esses pequenos riachos de amor, formados do transbordamento das nossas fontes luminosas, vão se encontrando, se somando, fazendo riachos mais volumosos, somando-se os riachos e fazendo pequenos rios, que ainda se somam e fazem rios maiores, e se somam ainda e fazem rios grandes, que se somam ainda e vão desaguar no grande mar de amor que é Deus. Essa imagem é muito bonita, porque em toda essa caminhada das fontes, fazendo-se riachos e riachos maiores, e rios menores, e rios maiores até que desaguam no mar, essa água toda vai regando, vai dessedentando, quer dizer, matando a sede de plantas, animais, pássaros, insetos, também de seres humanos, e vai nutrindo terras, plantas, animais e pessoas ao longo de toda a terra, até que desague no mar, levando a fertilidade das plantas, a fertilidade dos animais, a fertilidade trazida pelos rios até o mar, para nutrir também o mar, fortalecer também o mar. É um movimento todo de produção de vida que nós estamos fazendo agora, imaginando toda a terra sendo banhada pela nossa água, pela nossa luz, pelo nosso amor, nutrindo toda a vida, toda a criação, todas as inúmeras formas de vida da terra, para nesse serviço de nutrição, de fertilização, nos integrarmos, por fim, ao grande mar de amor que é Deus. Sirvamos, nutramos, fertilizemos a terra com o nosso mais puro sentimento. É isso que a terra precisa hoje. A terra de guerras, de ódios, de humilhações, precisa muito de serviço,
de oração e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, muito bom estarmos juntos. Vamos agora para o nosso terceiro momento das nossas lives. O primeiro, a nossa explanação. O segundo, essa mentalização com a terra inteira, onde nós prestamos serviço para a terra toda. Que cada um se imagine como servidor de toda a humanidade, porque é isso que nós somos, é para isso que nós viemos, segundo o Mestre Jesus, para servir. E agora vamos estudar, vamos ver o que cada um traz para as nossas reflexões, porque uns viemos para aprender com os outros. Vamos ver o que cada um traz? Frane Augusta Guimarães, muito bem-vinda, Frane. Zilda Cardoso, que lembra-se de desencarnados para os quais nós imaginamos toda essa luz, toda essa fonte sendo levada para eles se banharem e se nutrirem dessa água do amor. Lembrando, a Mônica da Silva também coloca vibrações. Inclusive para minha mãe, muito obrigado, Mônica. Eu e minha mãe agradecemos. E diversos amigos encarnados e desencarnados que a Zilda sempre lembra. Messias fala de vibrações para todos os doentes. Muito obrigado, Márcida, também pelas orações para minha mãe. E a Eliana Quiodo, nossa grande amiga aqui, nos traz uma reflexão sobre esse tema de hoje. A Eliana diz assim: isso é bíblico. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, sua punição foi: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Infelizmente, nós até hoje, desde essa tradição de Adão, não é, Eliana? Vemos o trabalho como uma punição, pois Jesus veio resgatar a humanidade toda desse equívoco. Trabalho não é punição, serviço é a maneira de nós sermos os primeiros no reino dos céus. Muito legal, muito boa essa sua lembrança, Eliana. Temos aqui Maria Santos, Marcos Magrelo. Muito bom ter você aqui, Marcos. Messias, somos trabalhadores do último vagão, é isso mesmo. Cristina Edreira, muito bom estar com você aqui também. Rosa Amaral, tá brava por quê, Rosa? Depois você diz. Paula Omski. Deixa eu ver o que mais. A Rosa tá brincando que alguma pessoa não gosta de trabalhar. Sônia Regina, Osório Simões, Joaquim Souza. Muito bom estar com você aqui, Joaquim, muito legal. Zilda Cardoso, Márcida. Cada um tem o seu tempo, diz a Márcida. Isso é precioso. Nós precisamos entender, como um professor em sala de aula precisa, que cada aluno tem o seu tempo. E Deus, como sublime e perfeito educador, sabe muito bem disso. Por isso é que as pessoas que estiverem pensando que quem for exilado da terra vai para o inferno, está muito equivocado. Quem for exilado da terra é porque está numa classe que ele não consegue acompanhar. É até caridade de Deus pegar um aluno que está numa classe que ele não consegue acompanhar e colocar numa classe mais atrasada para esse aluno finalmente conseguir acompanhar. E é isso que vai fazer Deus, não é punição. Aqueles da terra que não conseguirem acompanhar a transição de boa vontade, de fraternidade, que vai marcar a próxima etapa da terra, será levado para um outro planeta, não será o inferno que terá que morrer. Aliás, os exilados vão para vários planetas.
de acordo com as suas características, com a sua evolução, mas todos eles, para todos os exilados, não há castigo, muito menos eternos. Cada um deles vai reiniciar o seu aprendizado, como um aluno mesmo reinicia tudo aquilo que ele não conseguiu acompanhar. Então, todos são respeitados por Deus no seu tempo, como a Márcida, porque Deus compreende também, como a Márcida falou aqui, cada um tem o seu tempo. E não existem penas eternas, castigos eternos, para um Deus de perdão e de amor. Lília Curado, para nós o trabalho visa cunho financeiro. Para Jesus, acredito ser praticar o bem, produzir frutos, compartilhar com os demais. Exatamente, muito legal sua colocação, Lília. Nós precisamos entender o que é de César e o que é de Deus, que a nossa lógica humana frequentemente não consegue entender o Evangelho porque a gente usa a lógica humana. E essa passagem dos trabalhadores da última hora é típica para isso. Só entenderemos o Evangelho, só entenderemos Jesus quando olharmos as suas palavras à luz da grande lei de amor. Muito legal, é isso mesmo. Vamos lá. Adileia, os que não estavam na praça deviam estar perdidos como muitos de nós agora. Indisponíveis ao trabalho, indisponíveis ao autoconhecimento, ao conhecimento do outro, à prática do bem através do amor. Mas não tem problema. Todos os que forem para a praça serão chamados ao trabalho com Deus, ao trabalho do amor, e aqueles que não forem capazes de atender agora, porque ainda não está no seu tempo, Deus continuará chamando ao amor em outros planetas, e eles um dia, no seu tempo, todos nós atenderemos. A Adileia completa, não olharam para dentro de si. É isso mesmo. Porque quem olha para dentro de si encontra um grande buraco, uma grande solidão, uma grande necessidade de amor. E aí, como é dando que se recebe, nós só receberemos o amor que nós tanto precisamos quando aprendermos a dar amor. André Salvatore, estamos tendo essa oportunidade ao chamado de Deus. Basta aceitar e seguir os ensinamentos. Só assim estaremos abertos ao amor, assim seremos capazes de nos doar ao nosso próximo. Perfeito, Andréia. Leila Gunning, que reflexão maravilhosa. Não é lindo a gente banhar o nosso entendimento pelo Evangelho, banhar a nossa visão de mundo com a lei de amor? Perceber que a lei de amor é a chave para nós, que nos faltava para entendermos Jesus, para entendermos o Evangelho, para entendermos a vida. Que Deus, em todos os convites que nos faz, pelas facilidades do mundo e pelas dificuldades, sempre nos chama ao amor. Essa chave pode ser levada para todos, por todos, a todo tempo. Gisele Macedo, que devido ao nosso livre-arbítrio, cada um despertará no seu tempo e conforme suas escolhas. Perfeito. Zilda Cardoso, amar e se preocupar com o próximo. Isso é caridade também, sem dúvida. Amemos, nos preocupemos, oremos e sirvamos o máximo possível a cada momento, todos os dias. Rosa, para uns trabalho machuca. Prefiro trabalhar que ficar doente na cama. Sem dúvida, Rosa. Trabalhar é uma dádiva, é uma oportunidade e não um castigo. Adileia, se Deus está dentro de nós e não conseguimos nos interiorizar, não vamos ouvir a Deus. Perfeito. A interiorização, ela é urgente, ela pode ser feita pela meditação do Oriente, pela oração do Ocidente, pela mentalização. Pouco importa, todos os caminhos de interiorização nos levarão ao Deus que habita dentro de nós. Muito legal
ideia da Adileia, com ela a gente termina o nosso pensamento de hoje, porque foi muito rico tudo que vocês trouxeram, foi muito rico o que os amigos espirituais nos trouxeram no estudo do trabalho e o que eles nos trouxeram também na oração. Através da oração, nós hoje nos transformamos num grande rio de luz, num grande rio de fertilização de tudo à nossa volta. Lembrem-se dessa imagem, carreguem essa imagem para o seu dia, para a sua semana, para a sua vida. E seja você também um grande rio, parte de um grande rio de fertilização, de nutrição, de limpeza para todos aqueles que cruzarem seu caminho. Serviço, meus amigos. Serviço com Jesus e com Deus. Nunca a terra foi tão necessitada do nosso serviço, nunca nós mesmos precisamos tanto aprender a servir. É para isso que vem a pandemia, é para isso que viram todos os outros sofrimentos, porque o sofrimento à nossa volta é sempre um chamamento, um convite para o trabalho, para o serviço, para a compaixão, para a empatia, para a fraternidade, para o amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Aqueles que estiverem interessados no curso do Evangelho, venham conosco todas as quintas-feiras às 19h30 na página SEB Semente de Luz. Então, de novo, na página SEB de CEB, Semente de Luz, todas as quintas-feiras às 19h30 nós temos um curso Aprendiz do Evangelho. Venha conosco, vamos aprender juntos com Jesus. E aqueles que quiserem também receber um livro e ajudarem num trabalho social de grande importância, como é da Fraternidade Sem Fronteiras, busquem com a gente um dos nossos livros, porque a renda líquida é toda destinada para esse trabalho social. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela fraternidade. Gratidão a cada um de vocês e a cada um dos inspiradores nossos e de vocês, nessa grande corrente do bem, nesse grande rio de amor que nós formamos hoje, do Brasil para todo mundo, do Brasil para Deus, do Brasil para o amor. Graças a Deus.